o lingotamento contínuo é a terceira grande etapa do processo de fabricação de aços, para os mais diversos fins da indústria, não? E o lingotamento contínuo consiste num processo de solidificação do aço, com o objetivo de produzir lingotes. Os lingotes vão passar por processos de conformação mecânica e, decorrente desses processos, a gente vai gerar um material de engenharia, que pode ser uma chapa fina, uma chapa grossa, que pode ser um vergalhão de aço, depende muito do processo de conformação mecânica. No processo de lingotamento contínuo, o aço já totalmente tratado, através da metalurgia panela, ele vai ser naturalmente vazado em um distribuidor. Nós vamos ver depois um esquema e vocês vão perceber melhor o formato que tem esse distribuidor. O certo é que, através do processo de lingotamento contínuo, o aço já ajustado na metalurgia panela, ele vai ser transportado para uma máquina de lingotamento contínuo e ele vai ser vazado num distribuidor que está acoplado a essa máquina de lingotamento contínuo, né? O distribuidor, naturalmente, é um recipiente refratário e ele tem, como seu próprio nome indica, a função de distribuir o metal líquido através dos diferentes veios da máquina, veios pelos quais vai sair esse metal, adotando o formato que tem esses veios na sua saída. Se você está procurando um material com perfil quadrado, seção transversal quadrada, os veios nada mais são do que aberturas quadradas que estão naturalmente posicionadas no fundo desse distribuidor e é através desses veios quadrados que o metal líquido sai e solidificando-se assim e posteriormente em um formato de seção transversal quadrada. Se você está querendo desenvolver uma placa grossa de seção retangular, o veio, então, nesse caso, a abertura do veio seria, nesse caso, um retângulo e é através desse retângulo que o metal, dessa abertura retangular, que o metal sai e vai ser conduzido para uma mesa de resfriamento, onde ele, por fim, terá, naturalmente, as características de geometria de seção retangular. Eu estou mostrando nesse esquema aí, digamos que todo, em esquema de seção transversal, todo o processo de lingotamento contínuo. Nós vamos ter, por exemplo, uma panela, e essa panela ela está vazando para esse distribuidor, identificado aí com o número 3, identificado com o 3, esse distribuidor. A panela está distribuindo o metal no distribuidor, e pelo número 2, nós vemos aí um tampão. O que nós vamos fazer? Uma vez que o metal ele já está no distribuidor, pronto para ele ser depositado no molde, que aí está caracterizado com o número 5, o que você faz? Você tira o tampão do distribuidor, então você vai ter tantos tampões quantos veios você tem naquela linha de lingotamento contínuo. Você retira o tampão e, a partir daí, então, o metal passa a preencher a cavidade do molde, que ela tem uma seção retangular. Se for retangular, ela tem uma seção quadrada, se for quadrada, e a partir daí o processo de solidificação se inicia uma vez que o metal entra em contato com a parede do molde. Nessa seção em detalhes, não, vocês vão ver, por exemplo, que desde o momento em que você retira o tampão e a partir desse momento o molde passa a ser preenchido, vocês vão ver de que em cor vermelha, contornando as colunas de refratário, aqui indicada com a cor azul, numerada com o número 5, vocês vão ver que nessa faixa vermelha, essa faixa vermelha se corresponde ao metal sólido, né? E a faixa amarela, quase laranja, que vocês estão vendo ali, vocês vão ver ali representado o metal líquido. Na medida em que o processo de solidificação transcorre, ou seja, na medida em que o metal já solidificado inicialmente é direcionado através dos seguidores ou dos rodízios que vão guiar o metal
para a mesa de resfriamento, percebam vocês de que essa faixa vermelha, ela vai ganhando grossura, e em contrapartida a faixa amarela ela vai perdendo, vai perdendo, e quando ela já chega no ponto número 11, vocês vão perceber de que vocês têm o material praticamente 100% solidificado, né? Então, o esquema ele é bastante didático porque ele permite mostrar, digamos que de uma forma sequencial, como é que se dá o processo de vazamento do aço que procede da metalurgia panela, através de uma panela que deposita-se num distribuidor e que é nesse distribuidor que se distribui para os diferentes veios, e quando o metal entra em ação com o molde que está caracterizando os diferentes veios, o metal começa a se resfriar, e esse metal sólido que é decorrente do processo de solidificação, ele vai ganhando espessura de parede, até que chega uma hora em que o líquido ele desaparece, não? E esse é o intervalo de solidificação do material de engenharia, desde o momento em que ele entra em contato com o molde, né, e que já se inicia o processo de solidificação, até o momento em que ele sai da linha de resfriamento, sendo já um metal sólido 100% solidificado, não? Então, você vai perceber de que nesse intervalo de tempo acontece a solidificação do material de engenharia, né? Então, é um esquema bastante simples, bem didático. Vocês, se tiverem alguma dúvida, estou aqui para respondê-la, não? Aqui é um esquema ainda melhor, porque você consegue ver isso que eu estou falando, não? Dependendo muito de quais são os semiprodutos que você quer obter nos processos de lingotamento contínuo, você vai ver que em um distribuidor você vai ter dois veios de seção retangular, como esse que eu estou mostrando no centro dessa imagem, não? E você pode ter 4 veios de seção quadrada, se o que você quiser obter é em tarugo de seção quadrada, não? No esquema que nós temos mais à esquerda dessa figura, nós vemos, por exemplo, o vazamento em uma lingoteira de seção retangular. O resultado desse processo seria uma placa grossa. E logo acoplado a esse processo de lingotamento contínuo, nós temos 5 castelos de laminação, o que sugere que a gente possa aproveitar a temperatura do material que sai da linha de lingotamento contínuo para logo na sequência passar por um processo de redução de espessura através de laminação a quente, não? Esse layout de fabricação, acoplando ao processo de lingotamento contínuo um processo de laminação a quente, aqui no Brasil não surte efeito, porque a nossa infraestrutura fabril não permite que uma operação seja na sequência da outra, né? O que acontece aqui no Brasil são os modelos 2 e 3 que nós vemos nessa figura. Você vai ter uma linha de lingotamento contínuo na aciaria, que vai gerar as placas grossas, os tarugos, né, os lingotes, não? Esses tarugos, essas placas grossas, lingotes, eles vão passar por um processo de resfriamento. Depois de resfriado na própria planta, não? Eles vão ser estocados, né? Eles passam por um processo de identificação, se imprime um código, que no caso seria um código que vai permitir rastrear esse produto uma vez fundido, né? E depois de identificado, resfriado, identificado, então ele passa por um processo de estocagem. Ele é estocado na própria usina, de onde vai ser naturalmente transportado para a própria usina, que vai, a partir dali, aquecê-lo e conformá-lo a quente, ou, de repente, ele pode sair da usina como um lingote obtido por lingotamento contínuo, que vai ser laminado em outra usina, em outra empresa. Aí nós vamos ver daqui a pouco os arranjos de usina que nós temos aqui no Brasil, para que vocês possam entender melhor isso. O certo é que vocês aqui, neste caso, após o lingotamento contínuo, vocês vão ter semiprodutos, placas grossas, ou lingotes quadrados, ou lingotes de seção
transversal circular, ou podem ser lingotes em perfis, que vão ser depois tratados através de processos de conformação mecânica para aplicações futuras. Aqui mais detalhes a respeito do próprio processo, não? Em seção transversal, nós estamos vendo aí como que se dá o processo de distribuição de metal através do distribuidor para os veios da máquina de lingotamento contínuo. Nós estamos vendo aí como que esse material solidificado ele é direcionado para que ele possa depois passar por um processo de corte, no comprimento certo, e depois passa por um processo de marcação para posteriormente identificá-lo, não? Aí eu estou vendo um esquema, e aqui eu estou vendo em escala real dois produtos bem característicos dos processos de lingotamento contínuo, um lingote de seção quadrada, uma placa grossa. Nesse caso do lingote de seção quadrada, a gente pode imaginar de que ele vai passar por um processo de conformação mecânica, a partir do qual a gente vai obter, por exemplo, um perfil em I que poderia ser utilizado na fabricação de um trilho para fins ferroviários, ou nesse caso, placa grossa poderia ser utilizado para fabricar bobinas de aço para os mais diversos fins da indústria. Aqui nesse slide eu estou mostrando o que poderiam ser produtos obtidos através de processos de lingotamento contínuo. Em amarelo eu estou identificando a seção transversal do que seriam esses produtos. Percebam vocês que o processo de lingotamento contínuo é bastante versátil, ele pode ser adequado para qualquer fins de engenharia. A única coisa que você precisa é ter nos veios a instalação de um molde que tenha uma seção transversal como aquela que você busca obter no produto que você deseja nesse processo de fabricação, não? Então, nós vamos ter aí, por exemplo, placas grossas, 3.200 por 2.18, 2.20, diâmetro 500, diâmetro 140, placas de 400 por 100, varia conforme for a aplicação que nós vamos dar posteriormente a esse produto. Não? Então, esses são os produtos da aciaria, através de lingotamento contínuo, que são os semiprodutos que a gente vai adotar como matéria-prima para os processos de conformação mecânica. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, não? Muito bem. Então, já na sequência do processo de lingotamento contínuo, a gente vai se deparar com o processo de laminação, que é um processo que também acontece no contexto de uma aciaria, né? Nós temos aqui uma linha de lingotamento contínuo nesta outra planta, dentro da mesma empresa nós vamos ter um trem de laminação, não? A gente chama trem de laminação a um conjunto de cadeiras de laminação, não? Nós vamos ver depois o maquinário industrial através de fotos e esquemas quando a gente estuda laminação. A laminação é a quarta etapa da produção do aço e através da laminação a gente consegue atribuir formas aos produtos que foram obtidos pelos processos de lingotamento contínuo. Esses produtos eles são deformados mecanicamente, e a partir daí a gente consegue ter uma diversidade bastante grande, não? De produtos siderúrgicos, como chapas grossas, como chapas finas, bobinas de aço, vergalhões, arames, perfis, diversos produtos. Aí, por exemplo, os alunos da engenharia naval, eles estão fazendo um trabalho comigo sobre o processo de desenvolvimento de uma chapa grossa de aço que vai ser utilizada na fabricação do casco de um navio. Então, os alunos da engenharia naval que estão desenvolvendo essa chapa de aço, eles vão precisar entender o processo de lingotamento contínuo, lingotamento de placas grossas, para depois essas placas grossas se transformarem em chapas grossas, através dos processos de laminação a quente. E eles vão naturalmente receber do fornecedor a chapa grossa para, a partir dela, obter então a fabricação, proceder para a fabricação do casco do navio. Então, os alunos de engenharia naval já logo de cara vão entender melhor até onde que eles vão chegar com esse trabalho de chapa grossa para a construção de casco de navio. Bom, muito bem.
mostrando de uma forma panorâmica, eu já havia apresentado isso na aula anterior, não? Mas vou reforçar aqui alguns aspectos já do processo como um todo, não? Na parte superior, então, você tem o alto forno, que é a partir dele onde a gente vai obter o ferro gusa. Depois você tem, logo em seguida, os processos de refino primário do aço na aciaria, né? Logo depois você tem o processo de refino secundário desse aço na aciaria, e logo depois você vê o processo de vazamento desse aço numa linha de lingotamento contínuo, de onde saem os tarugos de seção quadrada. Esses tarugos de seção quadrada, eles vão passar por um forno de aquecimento, novamente, e a partir desse aquecimento eles vão passar por um processo de laminação. E é através desse processo de laminação que nós vamos poder dar a forma que a gente busca para esse novo produto de engenharia, que seria, no caso, um vergalhão, seria uma barra, seria uma bobina, seria uma chapa grossa ou seria uma chapa mais fina. Nesse slide que está aí, nessa vista panorâmica, você vê, por exemplo, a fabricação de fio máquina, que pode ser utilizado posteriormente como matéria-prima para, através de processos de trefilação, você poder obter arame trefilado, ou você poder obter, por exemplo, arame para processo de solda, arame para fabricação de pregos, sim? Ou antes de passar por esse bloco de laminação, que dá origem em forma de espiral, o fio máquina, você pode passar por um processo de laminação de desbaste e obter, na laminação de desbaste, todos esses outros produtos de engenharia, que seriam, por exemplo, perfis estruturais, hein? Ou poderiam ser, por exemplo, vergalhões de aços, vergalhões mais grossos, para outros fins que você queira aplicar na indústria, não? Então, o processo de laminação, ele é um processo que dá forma ao produto obtido por lingotamento contínuo. E essa forma, ela é uma forma conveniente. E essa conveniente está relacionada à aplicação que você vai dar a esse material na engenharia. Se for, por exemplo, a fabricação de um prego, então você tem que fazer a laminação de forma a obter um fio máquina para posteriormente trefilar, para posteriormente ter o arame trefilado, que com o diâmetro necessário se constituirá posteriormente em um prego, por exemplo, não? Então, essa seria a sequência lógica de fabricação de pregos, digamos isso, digamos assim, não? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Sim, não. Bom, vamos continuar. Tranquilo, professor. Sim, professor, tranquilo. Beleza. Então, falando um pouco das usinas de aço, não, para que você se entenda o aspecto logístico desse processo, não? É muito importante o aspecto logístico desse material, até porque, por exemplo, pelo aspecto logístico, a gente se depara com uma série de fenômenos que poderiam ser evitados se a gente não tivesse essa infraestrutura da forma que hoje ela existe aqui no Brasil, não? As usinas de aço, elas podem, de acordo com o seu processo produtivo, não? Elas podem ser usinas integradas, sim? As usinas integradas, elas são usinas nas quais você consegue operar as três grandes fases, ou três grandes etapas básicas de um processo de obtenção de material, desde o refino primário, o refino secundário e a laminação, não? Então, isso seria uma usina integrada. Você recebe, através de carros torpedo, o ferro gusa, e você transforma esse ferro gusa por refino primário, por refino secundário e por laminação em uma placa grossa de aço, por exemplo. As usinas semi-integradas, que produzem aço a partir do ferro esponja ou sucata metálica, elas vão ser o quê? Elas vão ser usinas que vão apenas trabalhar o processo de redução do material e lingotamento dele, né? Elas não têm laminação, né? E as usinas não integradas são aquelas que fazem, que fazem apenas um processo, não? Geralmente as usinas não integradas, elas estão mais relacionadas com
os processos de acabamento. Por exemplo, o que se faz numa usina não integrada é o que a usina semi-integrada não consegue entregar. Então, numa usina semi-integrada, você tem fornos, grandes panelas, em que você faz todos os processos de refino primário e secundário e lingota esse material e entrega esse lingote para que uma usina possa, então, fazer o processo de laminação desse lingote e trabalhar apenas o conceito de laminação desse lingote. Não? Então, aqui no Brasil tem de tudo um pouco. Aqui no Brasil você tem usinas integrada, por exemplo, ArcelorMittal Tubarão é uma usina integrada. Né? Usiminas é uma usina integrada. Companhia Cirúrgica Nacional é uma usina integrada. Né? Brasmetal não é uma usina integrada, é uma usina não integrada. Na Brasmetal, o que você faz? Você pega bobinas de aço, né? Bobinas de aço laminadas a quente e você transforma ela em bobinas de aço laminadas a frio. O que você faz na Brasmetal é, por exemplo, laminados a frio. Onde que fica localizada a Brasmetal? Na cidade de Diadema, no Grande ABC Paulista, por exemplo. Já trabalhei na Brasmetal por pelo menos uns 6 meses, né, fazendo consultoria ali. Onde que você tem, por exemplo, se você isolar agora a usina que nós temos aqui em São Francisco do Sul, da ArcelorMittal, se ela não for parte de um grupo chamado ArcelorMittal, né, e ela fosse apenas Arcelor São Francisco, ou Arcelor Vega, não? Ela seria apenas uma usina não integrada. Ela recebe a bobina laminada a quente da Arcelor Tubarão e ela transforma a usina laminada a quente em Tubarão em bobina laminada a frio aqui na Arcelor Vega, não? Então, esses são os arranjos e a logística é tudo isso o quê? Quando você tem uma usina integrada, hein, você, digamos assim, o caminho é mais curto para você entregar um produto de engenharia, que no caso uma bobina é chapa fina que vai ser utilizada na estampagem de produtos veiculares. Hein? Desde o momento em que você transforma o minério de ferro em ferro-gusa até o momento em que você lamina frio uma bobina previamente laminada quente, tudo isso se faz na mesma usina. Né? Então, por exemplo, a Companhia Cirúrgica Nacional, ela entrega uma bobina de aço laminada a frio. Mas, Modesto, e isso significa que todos os produtos que ela vai vender são produtos laminados a frio? Não. Para algumas aplicações da engenharia em que se requer chapas mais finas, os produtos laminados a frio, eles são mais factíveis. Então, para essas aplicações se usa o laminado a frio. Para outras aplicações da engenharia, onde se exigem espessuras maiores, como é o caso, por exemplo, da fabricação de um casco de navio, aí, nesse caso, se exige um produto laminado a quente. A mesma usina pode entregar o laminado a quente e pode entregar o laminado a frio. A mesma usina pode entregar o laminado a frio normalizado ou a mesma usina pode entregar o laminado a frio com recocimento controlado e com controle da microestrutura. Essa usina pode entregar o produto com e sem revestimento, ou seja, a partir do momento em que o produto ele passa por um laminador, dependendo muito da aplicação, dependendo muito da exigência do cliente, ele pode passar por todos esses processos que nós chamamos de beneficiamento. Poderia ser entregar em estado normalizado, porque posteriormente ele vai passar por processos de estampagem e precisamos de boa ductilidade nesses processos de estampagem, ou podemos já entregar a chapa de aço com um certo grau de encruamento, porque ela vai ser utilizada já diretamente para alguma aplicação onde se exige encruamento, mais resistência mecânica a esse material em estado de laminação. Então, dependendo muito da aplicação, já nessa fase final do processo de fabricação da chapa, que se dá através do processo de laminação, você consegue entregar uma chapa beneficiada ou não. E quando digo chapa, também me refiro a barras, também me refiro a vergalhões, também me refiro a arame, porque todos esses produtos eles são derivados do processo de conformação mecânica
que estão na linha de produção posteriormente aos processos de engotamento contínuo. Alguma dúvida até aqui?